Bem-vindos ao programa Sempre Apenas Yemeni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O primeiro-ministro de Timor-Leste destaca a importância de o país aproveitar a adesão à ASEAN para desenvolver áreas mais carenciadas, mantendo uma postura realista. Falta menos de uma semana para Timor-Leste se tornar membro pleno da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A oficialização está marcada para o dia 26 de outubro, durante a cimeira em Kuala Lumpur, na Malásia, após 14 anos de espera. Segundo o chefe do governo, Xanana Gusmão, o país deve aproveitar esta integração para potenciar setores mais carenciados e fazer ouvir a sua voz nos esforços regionais pela paz e pelo desenvolvimento sustentável. Vamos aproveitar esta adesão para facilitar, talvez, em muitas áreas que ainda necessitamos. Nós somos o país mais pobre, mais atrasado da ASEAN. E então, quando entramos, o governo anterior já tinha concordado. Pronto. O importante para nós é juntarmos as nossas vozes, a nossa voz de Timor-Leste, a um grupo de países pela paz, pela reconciliação, pelo diálogo e pelo desenvolvimento sustentável. Nós não vamos desempenhar um papel crucial na ASEAN, porque comparando Timor-Leste com a ASEAN, que já celebrou 50 anos. Quando eles criaram a ASEAN, nós íamos entrar em guerra. Durante 24 anos, ficamos assim, alheios à ASEAN, a um dos países fundadores, que era a Indonésia. Então, não temos muita ambição em termos de vamos receber muitos benefícios, não. Nem temos ambição de dizer sim, olha, nós é que vamos orientar ou dirigir a ASEAN. Vamos estudando a forma como alguns países se comportaram e orientaram o seu desenvolvimento. Vamos ser mais realistas, olharmos mais para o que estamos a necessitar e o que o povo está a pedir. Xanana Gusmão referiu ainda que o roteiro da adesão é ambicioso, mas será implementado com pragmatismo e de acordo com as necessidades reais dos timorenses. A adesão plena à ASEAN representa um marco histórico para a política externa de Timor-Leste e reforçar a sua posição no Sudeste Asiático. O presidente da República, José Ramos Horta, comentou a queda de Timor-Leste no índice de 2025 de liberdade de imprensa. A intervenção teve lugar na cerimônia que assinala os 50 anos da tragédia de Balibó e o Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. Num dia de homenagem aos jornalistas massacrados em Balibó há 50 anos e a outros que lutaram pela independência do país, os líderes timorenses enalteceram o papel vital do jornalismo no desenvolvimento e na democracia do país. Foi neste contexto que o presidente da República, no seu discurso, lamentou a queda de Timor-Leste no ranking mundial da liberdade de imprensa, na lista divulgada em maio deste ano. Ramos Horta falou de interferências da polícia durante as operações de despejo administrativo. Ranking e mundo em liberdade de imprensa dia mas vemos mono. Hoje celebramos os 50 anos da tragédia de Balibó e reconhecemos a importância do jornalismo. Mas temos também de perguntar por que é que o índice da liberdade de imprensa caiu este ano. As ações da polícia durante os despejos administrativos impedindo o trabalho do jornalista e recorrendo à detenção para os travar contribuíram para essa queda. A polícia não devia ter agido assim. Se não os tivesse impedido, os jornalistas deviam ter perguntando o que estavam a fazer ali. Porque um despejo é um acontecimento que deve ser coberto pelos jornalistas.
Now, tamanema itania ranking tun. Eu espero que ele aprenda a lição, né? Já o secretário de Estado da Comunicação Social, Espírito Dias Ximenes, reafirmou o compromisso do governo com a liberdade de imprensa. Compromisso. O novo governo constitucional reconhece o papel do jornalismo na luta pela independência e o seu papel vital como pilar da democracia. Reafirma com firmeza o seu compromisso de garantir e manter a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a independência dos médias no país. Liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. Recorda-se que Timor-Leste tinha atingido a 10ª posição no ranking de Repórteres Sem Fronteiras, liderando a tabela da liberdade de imprensa entre os países do Sudeste Asiático. No ano passado, caiu para o 20º lugar e na mais recente lista a queda ainda foi maior, passando para o 39º lugar. O governo vai reforçar a formação profissional após a morte de um trabalhador timorense na Coreia do Sul. Os futuros migrantes terão 3 meses de aulas práticas antes da partida, sobretudo para o setor das pescas. A medida foi anunciada na sequência da morte de Domingos da Costa Nunes, natural de Manufahi. O trabalhador começou funções na Coreia do Sul a 23 de outubro de 2023, integrado no programa de cooperação laboral entre os dois países. O incidente levou os deputados a exigir medidas urgentes de proteção dos cidadãos nacionais no estrangeiro. O Excelência Primeiro-Ministro propõe ela mais CFOP, coordena o Centro de Formação, CIRA. Vamos coordenar com os centros de formação para preparar mecanismos que garantam a capacidade dos timorenses, não só na formação linguística, mas também no conhecimento prático da área de serviço. O diretor-geral explicou que o primeiro-ministro determinou a criação de formação prática específica para cada área de trabalho e reconheceu falhas na preparação dos migrantes, nomeadamente na área da natação, para quem vai trabalhar no setor das pescas. Hoje, Padre Sirama e a minha fatin se for, mas a mim Padre Siramos levanta ela assunto, né? Muitos trabalhadores timorenses não têm experiência na pesca, mas escolhem esta área porque oferece mais oportunidades. A maioria trabalha na pesca sem capacidade para garantir a sua segurança. Segundo dados oficiais, desde 2009, ano em que o programa começou, mais de 5.000 jovens timorenses foram enviados para a Coreia do Sul. Pelo menos 17 morreram durante o horário de trabalho. Há poucos dias de se tornar membro pleno da ASEAN, Timor-Leste aproveita uma das principais feiras de comércio da região para reforçar a sua integração econômica. Na 40ª edição da Trade Expo Indonésia, o vice-primeiro-ministro de Timor-Leste destacou que a presença do país no evento representa uma oportunidade crucial para fortalecer as relações com a Indonésia. A participação acontece numa altura decisiva com a adesão oficial à ASEAN, marcada para 26 de outubro. Agradeço para a República Indonésia. Agradeço à Indonésia, especialmente ao Ministro do Comércio, pelo convite. A feira conta com a participação de cerca de 130 países e inclui também várias empresas timorenses, grandes e pequenas. Oportunidade de ser negócio, nações barbárias que teve. Kalbuarilai, que também é ministro do Turismo e Ambiente, agradeceu o apoio contínuo da Indonésia no processo de integração regional. Primeiro, falta aproveitei para agradecer ao presidente Prabowo e ao governo indonésio pelo apoio no processo de adesão à ASEAN. Acredito que esta integração abrirá novas oportunidades de cooperação. Membro do pleno e também full member da ASEAN. O embaixador da Indonésia em Dili, Octodor Usmani, considerou a presença do governante timorense um gesto significativo. Kami pertama terima kasih buat pemerintah Indonesia yang telah Agradecemos ao governo de Timor-Leste, especialmente pela presença do vice-primeiro-ministro Francisco Kalbuarilai. É um gesto significativo, numa altura em que Timor-Leste está prestes a tornar-se membro pleno da ASEAN.
yang senantiasa kami lakukan saat ini dan akan dikembangkan lagi. A Trade Expo Indonésia, que decorre até este sábado em Jakarta, é uma das maiores feiras comerciais da região e constitui uma vitrina fundamental para Timor-Leste reforçar a sua economia e as parcerias à porta da ASEAN. Empresários timorenses reforçam parcerias com a Indonésia na maior feira comercial do Sudeste Asiático. Na reta final da 40ª edição da Trade Expo Indonésia, que termina este sábado, os representantes timorenses aproveitaram a ocasião para consolidar contactos e explorar novas parcerias com o setor privado indonésio. O embaixador de Timor-Leste na Indonésia, Roberto Soares, considerou positiva a participação dos empresários nacionais no evento, destacando o seu empenho no fortalecimento das relações bilaterais. Fico muito satisfeito em ver os nossos empresários neste evento. A sua presença demonstra a vontade de fortalecer as relações com o setor privado indonésio. O gerente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste em Ermera, Luís Alves Tillman, enfatizou a importância de aprender com o desenvolvimento industrial do país vizinho. Viemos representar empresas timorenses para aprender mais sobre o desenvolvimento econômico da Indonésia, especialmente nas indústrias doméstica e criativa. Esta foi a 10ª participação da CCITL na feira, que serve como plataforma estratégica de negócios e parcerias para toda a região asiática. A primeira-ministra moçambicana elogiou os avanços da China nos direitos das mulheres durante a Cimeira de Beijing. Maria Bem-vinda Levi participou na reunião de líderes globais sobre as mulheres e destacou as conquistas chinesas como modelo a seguir a nível mundial. O evento decorreu nos dias 13 e 14 de outubro, assinalando o 30º aniversário da Conferência Mundial sobre a Mulher de 1995, que também teve lugar em Beijing. Em entrevista à Rede Global da Televisão da China, Levi refletiu sobre o progresso alcançado desde aquela conferência histórica, sublinhando que o Estatuto Global das Mulheres melhorou significativamente nas últimas 3 décadas. Eu penso que Beijing trouxe, primeiro, um assumir de todo mundo do papel da mulher, da relevância do empoderamento da mulher. Porque, embora muitos países tratassem a mulher de uma forma melhor, não havia um marco legal estratégico que obrigasse todos os países a darem à mulher o tratamento devido, o protagonismo devido, pelo fato dela representar mais da metade da população. Portanto, a maior parte dos países começou a ter uma agenda em função das decisões que foram tomadas em Beijing. E Moçambique também. Embora Moçambique tenha uma história peculiar que certamente vamos partilhar ao longo desta entrevista, portanto, Moçambique não começou a tratar a mulher de forma diferente, a dar um protagonismo à mulher, a reconhecer os direitos da mulher em 95, já o fazia antes, mas claro, 95 foi um marco estratégico a partir do qual nós começamos a lutar para alcançar as metas definidas em Beijing. Portanto, 30 anos depois, certamente houve uma evolução muito grande e ela é visível em todos os setores da vida política, particularmente, mas também da vida econômica e social. A primeira-ministra moçambicana destacou ainda que a Declaração de Beijing, adotada em 1995, criou um novo paradigma mundial. Salientou que o documento aumentou a consciência global sobre os direitos das mulheres e reforçou a sua importância para o desenvolvimento em todos os setores. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.